Sejam todos muito bem-vindos. Vou dar início à primeira lei da termodinâmica para um sistema aberto, uma coletânea de vídeos aí sobre termodinâmica para a prática. No caso aqui a gente está aplicando para engenharia mecânica, então espero ver exemplos aí de química, coisa parecida, mas é um vídeo super educativo aí para fixação da primeira lei da termodinâmica. Um sistema aberto consiste numa massa entrando e massa saindo, tá? Cruzando a fronteira do volume de controle. E a gente vai ter aí dois componentes importantes, que são o trabalho, seja da bomba, compressor, turbina, que está afetando aí, entrando, né? Ou energia elétrica sendo saindo, né? Aqui pode ser energia elétrica sendo consumida, ou trabalho saindo do volume de controle. E aqui a gente tem também o calor, seja por uma fonte externa de calor ou o volume de controle está perdendo calor para o ambiente. Isso também está sendo computado aqui. O que a primeira lei da termodinâmica diz para a gente? Né? Que a energia que entra menos a energia que sai é igual à diferença da energia do sistema. É muito comum a gente ouvir aquele jargão lá da termodinâmica, da tiazinha que a gente teve aula na escola, que a energia que entra é igual a toda energia que sai. Nada se perde, tudo se transforma. E em parte está certo, está correto essa lógica dela. Mas por que aqui a gente não coloca a energia que entra igual a energia que sai? Se está certo. É porque tem um detalhe muito importante que não está entrando nesse caso aqui, é que geralmente a gente está em regime permanente, a gente está fazendo os exercícios, né? Quer dizer que aquela energia, aquele fluxo de massa entrando e saindo ele não varia, ele se mantém constante. Todas as componentes ao longo do tempo se mantêm, as que dependem do tempo, né, se mantêm constantes. Então você não tem essa variação aqui do sistema, então você é como se jogasse tudo isso aqui para o outro lado e ficasse o que entra menos o que entra igual é o que sai, né? E então a gente tem essa componente aqui sendo em regime permanente do jeito lá que a Teteia falou na escola. Mas aqui é super importante, quebrando esses componentes aqui entra e sai, né? A gente vai ter aí a componente de calor, a gente vai ter também a componente de trabalho, que entra menos trabalho que sai, e a gente vai ter um termo que não apareceu lá. Pelo menos eu não coloquei, mas é a energia interna do volume de controle, seja uma massa, seja um fluido, ele vai ter isso aqui, né? E aí você vai ter que dividir em três componentes. Você vai ter a entalpia, e recomendo sim, se você não entendeu bem o que eu não vou entrar muito na questão da entalpia, mas a entalpia é super importante. É, falando agora como se fosse um calor, tá bom? Mas lá em Transcal você vai ver radiação, condução, convecção. E cara, é bom você ter uma ideia muito firme sobre entalpia e entropia, e o que elas são por trás mesmo, não só aplicar fazendo conta, porque é super importante entender essa, 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 esse conceito, tá bom? A gente vai ter a energia cinética e a energia potencial. A gente costuma desprezar a energia cinética e a energia potencial em termodinâmica, porque a gente está avaliando os conjuntos como se fosse um blocão, né? Mas isso aqui vai ser super importante lá em mecânica dos fluidos, e é por isso que é importante você compreender a primeira lei da termodinâmica, não só para termodinâmica, mas você vai usar em McFlu, você vai usar em Transcal, você pode usar em McSol também, em deformações, né? E isso, cara, isso aqui você tem que saber, tá bom? O material vai ter uma energia, seja por fonte de calor externa, aqui nesse caso vai ser energia cinética e energia potencial, e geralmente a gente despreza. A gente despreza em quais casos, né? Como eu já falei, que é o regime permanente, a gente vai ter aí o regime em regime permanente. E no regime permanente, cara, é muito comum, já falei que as coisas não mudam ao longo do tempo, então a gente vai ter a seguinte relação, né? A energia que entra é igual à energia que sai. Por quê, né? Porque o sistema é igual a zero. A zero. Ficou na câmera, vou puxar um pouquinho mais para cá. A gente vai ter aí
quando algo é adiabático, quer dizer que não troca calor com o ambiente, tá bom? Então, em volta daquele volume de controle é como se tivesse um isolamento, tá bom? Adiabático. E aí é como se não tivesse troca de calor, então Q vai ser igual a zero. Então a gente só vai ter trabalho. Vou botar assim. A gente só vai ter trabalho. Vou botar esses componentes aí, né? W mais U é igual a delta E do sistema. Lembra que isso aqui é como se fosse abrindo um parênteses, né? Tá uma forma simplificada de escrever. E a gente vai ter também quando não tiver trabalho. Quando não tiver bomba, turbina nem nada, a gente vai ter sem trabalho. Tá bom? Sem trabalho aí. E aí vai ser o Q mais U é igual a diferença aí de energia do sistema. Eu vou abrir aqui um. Opa. Aqui ficou meio bosta. Sistema. Eu vou abrir aqui esse termo, porque esse termo é muito importante. A energia interna ela vai ser aberta entre essas três componentes da seguinte forma. A gente vai ter um U, essa massa, nesse caso vai ser uma massa, mas para caso de fluidos a gente vai ter massa específica. Esse é um caso mais simples, tá bom? Não pretendo entrar agora ainda em fluidos, mas pensa que isso aqui é massa multiplicado pela entalpia, energia interna, tá? E somado com isso a gente tem energia cinética. Energia cinética, para quem lembra da física lá, como é que é? mv ao quadrado sobre 2. Por isso que o m está entrando aqui agora, entendeu? Que é uma massa sendo multiplicada pela velocidade ao quadrado sobre 2. E quem lembra da energia potencial também lá da física, que eu estou usando a m, que é mgh ou mgz. Nesse caso eu vou usar g, eu vou usar z, né? Porque, cara, a gente normalmente usa coordenadas cartesianas e para simplificar também as coordenadas, vai usar alguma aplicação aí tridimensional. Beleza, agora a gente tem esse H. O que é esse H, Vini? Pô, não faço ideia. Cara, esse H, a entalpia, ela geralmente é representada dessa forma aqui. Apesar de muitas das vezes ser fornecido por tabela, tá? Mas dada a temperatura, você recebe esse material, pessoas já calcularam isso. Ele é ele é função da energia interna específica somado com a pressão vezes o volume específico. Isso aqui também a gente pega em tabela, tá bom? Mas nesse caso fica um pouquinho mais complicado de calcular. É bom saber a fórmula disso aqui, mas geralmente isso aqui é dado no exercício, a gente calcula pegando tabela. Algumas questões de termodinâmica, não. Isso aqui não vai funcionar, a gente vai ter que calcular pela essa fórmula aqui de baixo mesmo. Mas é importante aí, fica de dever de casa, estudar um pouco mais sobre entalpia, entropia também, que vai ser a segunda lei da termodinâmica. E é isso, cara. Todos os componentes estão explicados. Espero que tenham gostado e até mais.